vou colocar para vocês aqui os dados que foram, na verdade, publicados hoje pelo meu querido amigo, cracaço mesmo, Matheus Fogstats. Confiram aí se você acertou os seus palpites, quais que você acertou, quais você errou. Tá na tela aqui para vocês. Jogadores sub-20 no elenco do Botafogo por ano. Em 2022 foi 1 jogador, 23, 3 jogadores, em 24, 4 jogadores, em 25, 8 jogadores. A gente dobrou o número de sub-20 de 2024 para 2025. A gente vem crescendo esse número exponencialmente. É muito importante. Isso aqui faz muita diferença na análise que eu vou fazer daqui a pouco, para que vocês entendam como tudo vai dar eu vou dar uma volta muito grande aqui, mas tudo vai fazer sentido no momento que a gente discutir Savarino, no momento que a gente discutir Marlon Freitas, na hora que a gente for discutir outros jogadores, inclusive. Beleza? A primeira delas é que nós temos um novo técnico, que é Martim Anselmi. Tá? E isso não é pouca coisa. O fato de nós termos Martim Anselmi no Botafogo significa muita coisa. Porque Martim Anselmi gosta e se dá melhor com um elenco jovem. E por que Martim Anselmi pode dar mais certo com um elenco jovem no Botafogo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Repito a pergunta. Por que Martim Anselmi pode dar mais certo com um elenco jovem no Botafogo? Primeira coisa que eu posso dizer para vocês com relação a isso é que se o Botafogo quiser pensar, tá? E isso agora a gente está falando de projeto, se o Botafogo quiser pensar em médio e longo prazo, o Martim Anselmi faz muito mais sentido para a gente com um elenco mais jovem do que com um elenco estrelado. Prestem muita atenção no que eu estou falando agora, porque isso é polêmico, mas é verdade. Tá? Se o Botafogo quiser pensar em médio e longo prazo, como era uma coisa que a gente vinha cobrando e já vem cobrando também, principalmente para que a gente tenha um projeto sustentável, tá? Para que a gente não tenha mais os problemas de fluxo de caixa, para que a gente tenha muito mais tranquilidade no momento de você vender seus jogadores, no momento de você se desfazer dos seus jogadores, no momento que você puder, na hora de contratar jogadores, na hora de você pensar elenco, maneira de jogar, se a gente quiser pensar e também não sofrer mais com transfer ban e coisas desse tipo, se nós quisermos pensar em médio e longo prazo, o Martim Anselmi faz muito mais sentido para o Botafogo se ele tiver na mão dele um elenco jovem, ao invés de um elenco estrelado. Isso quer dizer que então que a gente não vai disputar título? Isso quer dizer que a gente não vai disputar com o Flamengo, não vai disputar com o Palmeiras? E se a gente não disputar nada no primeiro ano? E se a gente não brigar por títulos contra Flamengo e Palmeiras, mas nós tivermos um projeto de médio e longo prazo? Eu sei que é difícil falar em médio e longo prazo quando você tem John Textor como o dono do clube, principalmente um cara que adora fazer negócios, adora vender e comprar mais ainda. Vender muito e comprar mais ainda. O que, na minha opinião, é um modelo completamente insustentável. Ele só gera muito dinheiro para o dono do clube e o clube em si, né, vai sempre ficar a ver navios. Quando John Textor fala que esse é o modelo que deu certo e que levou o Botafogo aos títulos de 2024, ele está completamente enganado, porque o que ele fez em 24 foi uma exceção ao que foi feito em 25, 23, 22. 24, ele não somente manteve o elenco de 2023, como reforçou o elenco de 2023. De 23 para 24, ele não vendeu muito e comprou muito mais. Ele manteve muito e comprou e adicionou ainda mais. O que ele fez em 2025 foi desfazer tudo de 2024, tentar refazer tudo em 25 e não deu certo. Esse não é o modelo de sucesso que a gente precisa, porque ele não é bem sucedido, não é um modelo que funciona, não funciona no Botafogo, não funciona em nenhum clube do mundo.
A gente precisa de continuidade, a gente precisa, obviamente, pensar em médio e longo prazo. Dito isso, tá? Um dos motivos pelo qual Martim Anselmi faz muito mais sentido no Botafogo com um elenco jovem do que com um elenco estrelado é simplesmente pelo fato, né, de que o Martim Anselmi não é um cara que trabalha com talento livre. Isso vocês já tiveram a chance de ver aqui no canal do Caboclo, num vídeo que eu fiz comparando o trabalho do Martim Anselmi com David Ancelotti. O trabalho do Martim Anselmi não é um trabalho que prioriza o talento livre, é um trabalho de comportamento coletivo. Prestem bem atenção no termo que eu estou usando aqui agora, porque isso também vai fazer muita diferença. É um trabalho de comportamento coletivo. E quando a gente fala em comportamento, a gente está falando de uma coisa extremamente sensível, com milhares de nuances, e que você precisa, obviamente, de um projeto que utilize o melhor que os seus atletas podem dar, mas que eles respondam com o comportamento adequado para que o projeto funcione. Você precisa de um coletivo extremamente forte para que o comportamento dos atletas possa contribuir e não ser, na verdade, um impeditivo. Tá? Essa é uma outra coisa extremamente importante. E aí a gente tem uma pergunta, né? E aí a gente tem uma colocação que é extremamente importante. Em se tratando de atletas, em se tratando de futebol, né? Atleta geralmente tem uma carreira, atleta profissional, né? Tem uma carreira curta, né? Carreira de 20 anos, por aí, ou até menos. Se você levar em consideração, então, a base, você pode ter aí mais ou menos uns 30 anos de carreira, uns 25, 30 anos de carreira, mas carreira profissional, mesmo profissional, é algo em torno de 20 anos. E a curva de aprendizado dos atletas é uma curva curta também. A gente pode dizer que atletas ainda estão em fase de desenvolvimento, de muito aprendizado ainda. A gente considera, a gente até fala, atleta, ele é ainda jovem, ainda tem muito para aprender, ainda é um talento bruto, pode se desenvolver mais. Atletas com 24, 25 anos ainda estão em curva de aprendizado, em muitos casos. Atletas de 27, 28, 29 já estão, digamos assim, no prime. Obviamente, isso depende da posição que o atleta joga, mas a gente precisa levar em consideração que atletas numa faixa etária mais avançada são atletas que já têm a sua técnica consolidada, a sua maneira de jogar, a sua maneira de ver futebol e também os seus mecanismos, digamos assim, de lidar com pressões já consolidados, muito diferentes de jovens. E também atletas mais experientes carregam consigo, né, com exceção aí de grandes craques, dos fenomenais, dos absurdos da bola, atletas que sejam até atletas muito bons, como é o caso do Savarino, né, são atletas que são cheios de vícios. Tá? E comportamento a gente ensina muito melhor para quem ainda não desenvolveu vários de seus vícios. O comportamento você molda, o comportamento você forja, o comportamento você adequa melhor, principalmente com aqueles jogadores ou com aquelas pessoas que ainda não desenvolveram ou que não consolidaram os seus vícios. Você mudar a cabeça, mudar o default de atletas que se acostumaram a fazer a mesma coisa, que se tornaram muito bons naquilo ali que eles fazem, mas obrigá-los a fazer algo muito diferente de tudo aquilo que eles fizeram a carreira inteira e que deu para eles o porto seguro, a sensação de que eles são bons jogadores, que eles sabem executar muito bem, tirar os atletas dessa zona de conforto é muito mais difícil do que lidar com atletas em formação. Então, os atletas em formação estão muito mais abertos a receber informações novas. E o Botafogo está cheio desses atletas hoje. O Botafogo tem muitos jovens no elenco que ainda estão se formando como jogadores e alguns deles, muitos jovens, e que já estão jogando num nível absurdo. É o caso do Montoro, é o caso do Barreira.
entre outros. A gente ainda tem outros jovens, David Ricardo, na minha opinião, zagueiro jovem. Para zagueiro, é jovem, né? E é um atleta que mostra que tem muitas valências. Tomara que ele permaneça, né? Obviamente, no Botafogo. Mas existe uma diferença muito simples e que às vezes até a gente até ignora, né? No futebol. O jogador jovem não pede uma exceção. Ele não pede um privilégio. O jogador jovem aprende. O jogador mais velho, o jogador mais maduro, mais consolidado, ele até vai te entregar coisas muito boas, mas você sempre vai ter aquela exceção. Ah, beleza, eu vou te entregar isso aqui, mas eu não vou querer marcar. Eu não vou me desgastar com a marcação. Ah, beleza, eu vou me entregar isso aqui, mas eu não vou chutar gol. Eu não vou chegar muito perto da área, eu não vou pisar muito na área, não. Eu vou controlar o jogo daqui, ó. E aí você é que tem que se adaptar aos vícios dos atletas mais velhos. Eu não estou dizendo que atletas mais velhos não aprendem. Eu estou dizendo que atletas jovens aprendem muito mais. E até porque eles precisam se formar, eles precisam criar as suas cascas, suas características, né? E o estilo de jogo do Martin Anselmi, ele exige essa pressão pós-perda, ele exige essa marcação alta, ele exige muita intensidade, muito vigor físico o tempo todo. Isso é uma cobrança constante no trabalho dele. E, principalmente, o que ele cobra? Compromisso coletivo. O jogador, ele precisa entender que ele é parte de um coletivo. Se o coletivo não funciona, se ele tiver que resolver na individualidade, não vai rolar. Quando a gente olha um jogador isolado, como se ele fosse uma figurinha, igual o joguinho de super trunfo que a gente tinha anteriormente, a gente vê os números dele performando ali. Isso é uma coisa, isso é individualidade do atleta. Há atletas de altíssimo nível que, se você colocar num coletivo muito ruim, ele não consegue desenvolver, ele não consegue mostrar tudo aquilo que ele sabe. O futebol é cada vez mais um esporte de muita coletividade, em que a tática hoje suplanta a técnica em muito, mas muito mesmo. E se não houver essa consciência do comportamento coletivo, não acontece. O compromisso de todos os atletas hoje precisa ser com o coletivo. Se eu deixar de correr, se eu deixar de fazer uma marcação-pressão, se eu deixar de fazer a pressão pós-perda, isso vai estourar nos meus companheiros, na defesa, no meio. Vai dar problema. Vai dar problema. E aí, isso é uma característica muito importante do trabalho do Anselmi. Com ele, jogando com um elenco mais jovem, o elenco jovem corre junto. Se muito bem orientado, obviamente. Tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, e eu quero que vocês pensem em 2025, quando a gente via o Botafogo, tanto do Renato Paiva, quanto do David Ancelotti, quando a gente reclamava do nosso sistema defensivo, e que muita gente achava que era só colocar um pitbull para substituir o Gregory, que resolvia os nossos problemas defensivos, e não era, e nunca será essa a solução. O elenco jovem, ele corre junto, ele se sacrifica junto, ele se mata junto. O elenco, quando é estrelado, ou pelo menos acredita ser estrelado, ele escolhe quando corre. Vou repetir. O elenco estrelado escolhe quando corre. E se ele escolher não correr, ou só vai correr naquelas situações em que para eles é melhor, tipo, na fase ofensiva eu vou correr, quando eu estiver com a bola eu vou correr, quando eu estiver participando da jogada aqui eu vou correr, fora da jogada já não é mais problema meu, pessoal lá que se vire. Faz sentido isso para vocês? Vocês viram isso acontecer em 2025?
O elenco campeão de 2024 entrou em 2025 e vários jogadores, né, do elenco 25, que eram remanescentes de 24, simplesmente acharam que eles não precisavam mais correr tanto assim. E houve, inclusive, até uma reclamação pública do John Textor dizendo que atletas estavam correndo até 80% do que eles haviam corrido em 2024, num comparativo. Eu, na época, até critiquei essa declaração, porque você fala isso, e isso cai como uma bomba dentro do seu elenco. E, obviamente, né, para chegar no nível de falar isso de maneira pública, é porque o clima lá dentro já não devia estar muito bom. E a gente via claramente que vários jogadores não vinham demonstrando a mesma pegada, a mesma intensidade do ano de 2024. E agora esquece um pouquinho o Botafogo, olha o Fluminense 2024. O elenco do Fluminense 2023, campeão da Libertadores, quase termina rebaixado para a segunda divisão em 2024, com praticamente o mesmo elenco, com adição de um ou outro jogador ali. Por que isso aconteceu? Alex Ferguson sempre falava muito isso. O maior inimigo de uma equipe de futebol é a complacência. E o que ele queria dizer com a complacência? Atletas que já ganharam tudo por aquele time, às vezes, simplesmente não conseguem voltar àquele estágio mental, aquele nível mental de concentração e também de dedicação. Atletas jovens, pelo contrário, atletas jovens têm muito a que conquistar. Eu não estou falando apenas de sub-20. 23 anos é atleta jovem. 24 é jovem. É jovem, tá? E até na maneira como esses jogadores lidam com o erro faz muita diferença, tá? Errar faz parte do jogo. Por exemplo, a saída de bola. O Martin Anselmi gosta da construção do jogo desde lá de trás, de sair, né, uma saída ali com os três, mais os laterais posicionados, uma saída com volantes se colocando também, se preparando para poder sair. Você vai sair a bola, o goleiro participando muito da saída de bola. Isso é uma coisa até que o Diniz utiliza muito também como filosofia. Você vai errar? Vai. Claro que vai errar, mas não é porque errou que você vai deixar de tentar. Não é porque você errou uma vez que a coisa não dá certo. É preciso ter confiança naquilo que você está fazendo. E você ganhar confiança passa também pelo erro, por você saber que em algum momento você vai errar. E a gente vai ficar, obviamente, de cabelo em pé. A gente vai ficar arrepiado, às vezes, de ver jogadores do Botafogo errando. Quando eu penso que o nosso goleiro titular é o Neto, e a saída de bola do Botafogo e a participação do goleiro no sistema do Martin Anselmi é fundamental com os pés, eu fico arrepiado. Não é à toa que o Botafogo está indo atrás do Andrew, jovem. Mas o jogador jovem, ele erra e não baixa a cabeça, ele erra e insiste. E continua insistindo. Principalmente se o técnico bancar, se o técnico bate no peito e fala, vai lá, errou, eu assumo a responsabilidade. Você vai lá e faz de novo. Já o jogador mais experiente, cascudo, sabe o que ele faz? Ele abandona o modelo e se protege e passa a fazer o feijão com arroz, né? Que é para tentar reganhar a confiança, porém, aquilo que você tinha planejado como modelo, como projeto mesmo, fica em segundo plano. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Em vários momentos no ano de 2025, o jogador que, um dos jogadores, né, que mais fez isso para tentar diminuir o erro, minimizar erro, jogar feijão com arroz, tentar as coisas mais simples e às vezes de forma extremamente burocrática, tá? Foi o Savarino. Aquele Savarino brilhante, né? Dos passes maravilhosos, daqueles chutes para o gol de sem pulo ou de arrancadas espetaculares, né? Aquele Savarino não se apresentou em 2026, em 2025, desculpa. Aquele Savarino é um Savarino que ficou no vestiário
em 2025. Marlon Freitas, idem. Marlon Freitas, em vários momentos, a gente reclamava demais, né, do fato dele ser extremamente burocrático. Parecia que ele estava entrando numa repartição pública daquela série A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Só para ficar carimbando papel, para ficar fazendo óbvio. A gente não precisa disso. Por isso, meus amigos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Anselmi não é técnico de curto prazo emocional. Martim Anselmi não é técnico de curto prazo emocional. Ou seja, deu errado, demite. Não está dando certo, não quero mais saber, demite. Não é isso. Ele é um técnico de formação de identidade. Martim Anselmi é um técnico de formação de identidade. E formar identidade, formar caráter, leva tempo e nós precisaremos entender isso, ou simplesmente as nossas expectativas serão todas frustradas e muito rápido. Falando do lado do Botafogo, se o Botafogo tiver paciência, o elenco jovem que está sendo formado nesse momento para 2026 será o maior aliado do próprio Botafogo, do Martim Anselmi e, no médio prazo, da própria torcida. O modelo do Martim Anselmi não combina com vaidade. O modelo do Martim Anselmi combina com aprendizado. É isso que é importante. Martim Anselmi é um técnico que combina com aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione também o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E você também pode contribuir enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha.